Irmãos, podemos abrir a nossa Bíblia ou as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15. Você pode acompanhar comigo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amados irmãos, essa leitura aqui de Romanos 10, versículo 13 a 15, isso aqui vai ocorrer mais quando houver o arrebatamento da igreja do Senhor. Muitos sairão de um lado para o outro. O aperreio será tão grande nesta hora por causa da perseguição aos cristãos e a todos, né, que negarem o número e a imagem da besta, né? Todos que negarem, irmãos, todos que negarem o número da besta e também a sua imagem, todos eles sofrerão. Só que os evangélicos, né, as pessoas que conhecem a Bíblia, sabem perfeitamente que eles são os que mais vão sofrer, né, irmãos? Porque eles não vão querer morrer, né? Muitos não querem morrer. Acho que essa vida aqui na matéria é a única vida boa que eles vão ter para o resto da vida. E não é, irmão. Isso aqui é passageiro. Você sabe que hoje a gente está vivo e amanhã a gente pode estar morto, né? Os nossos dias aqui, só quem sabe é Deus. Quanto tempo a gente vai ficar aqui nessa terra? E aqueles que conhecem a Bíblia sabem que a outra vida é melhor, porque é eterna, né? Isso aqui é passageira, a de lá é eterna, para sempre. Mas nesta hora, irmão, muitos, por não estarem vigiando, né? Porque a Bíblia fala aqui sobre a vigilância que nós temos que ter, né? Muitos, por não estarem vigiando a vinda de Jesus, vão se empolgar com essa vida material, né? Com essa vida carnal, e aí vão acabar esquecendo o dia do Senhor, porque ele virá no momento em que nós nem estamos esperando. É no piscar do olho, irmão, diz a Bíblia. Assim como o relâmpago sai do Oriente, chega até o Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, chegou o dia, ele vai pegar as pessoas de surpresa. Só não vai pegar os de surpresa aqueles que estão vigiando, amém, irmãos? Você está vigiando a vinda de Jesus? Você está vigiando? Ela pode vir antes do tempo, irmão, porque você pode ir. Você entendeu? Ela pode vir antes do tempo, porque você pode ir. Se Jesus não vir, você vai. Não tem como. Então você tem que vigiar. Você tem que vigiar, por quê? Porque você pode ir primeiro. E a vinda dele pode vir depois, então você pode ir logo. O povo esperava Jesus desde o tempo que ele subiu. Achava que ele ia voltar logo. Mas quantas milhões de pessoas, irmão, já morreram esperando Cristo?
Por que os mortos ressuscitarão primeiro na vinda do Senhor? Porque eles morreram na esperança. Você, meu irmão, aí, ó, você tem que morrer com essa esperança de Cristo vir a qualquer momento. Porque se ele não vir, você vai e você está preparado na sua morte. Você está preparado na sua morte para ir com ele. Você entendeu, irmão? Então, vamos esperar Cristo, tudo bem, na sua vinda agora. Mas vamos esperar mais a nossa partida do que a vinda dele. Porque a vinda dele poderá ainda demorar, não se sabe. Porque ele disse que vai pegar todo mundo de surpresa. Igual na época de Noé. Casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio e consumiu a todos, deixando somente Noé e sua família salvos. Que aí nós somos descendentes de Noé, irmãos. Toda a família de Noé, nós somos descendentes. Porque até Noé, todos morreram nas águas do dilúvio, todos. Então, de Noé para cá, irmãos, a descendência que nós trazemos até hoje é a de Noé e sua família. São 8 pessoas. Então, a gente já vê, irmão, de um acontecimento do passado, onde nós praticamente estávamos naquele barco. Você entendeu? Nós estávamos naquele barco. Porque era a nossa descendência que estava ali, vivendo aqueles momentos de destruição sobre a terra, escapando só essa família da qual nós somos herdeiros. Então, meus amados irmãos, é muito importante, quando você espera Jesus e se mantém prudente, porque você sabe que as 10 virgens tinham 5 prudentes e 5 imprudentes. Aí, irmãos, já está querendo dizer que Deus vai levar a metade da igreja. Não eram 10 virgens? A igreja do Senhor não eram 10 virgens? Dessas 10 virgens, irmãos, só tinha 5 prudentes. Então significa que o povo de Deus, o povo que está vivendo para Deus verdadeiramente, é a metade que são prudentes, e a metade não são prudentes. Por quê? Porque ainda estão vivendo o mundo dentro de si. Não esqueceram o mundo. O mundanismo ainda está pegando essas pessoas, ainda está usando essas pessoas. E na hora do arrebatamento, na hora da partida, é contado tudo isso, irmão. Saber se você realmente está vivendo para Cristo ou está vivendo para o mundo. Ou você está dando mais valor às coisas do mundo do que a de Deus. Então é nessa hora, irmãos, que nós somos pegos de surpresa. Temos que servir ao Senhor, irmão, com fidelidade. Nós temos que ser fiel, prudente. E, acima de tudo, amor, né, irmão? Porque é o amor, através do amor, que nós conquistamos o céu de glória, né? Porque você pode fazer tudo, mas se você não tiver amor, nada seria, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu não quero aqui levar muito tempo, mas é só para você entender como é que funciona, né? Se Jesus não vir, você vai. Você sabe disso. E aí é contado o que você faz. Quais foram as tuas obras? Aonde é que está a tua fé? Se está lá no mundo a tua fé ou se está aqui em Cristo Jesus, né? Isso é muito importante, irmão, para a nossa salvação. No versículo 14, a palavra de Deus diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Na hora do aperreio, irmão. Na hora do aperreio, você vai invocar o nome do Senhor, mas aí você vai invocar de que forma? Se você nunca creu. É importante, irmão, a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. Se você
acredita na palavra do Senhor, se você crê, você será salvo. Mas precisa você crer. Se você é daqueles que ouve a palavra de Deus aqui, começa a ouvir, aí diz, não quero ouvir esse negócio aqui não. Isso não me interessa. Aí, irmãos, você está jogando a tua fé fora, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir essa palavra, né? Você pode crer em tudo que você quer crer. Só, irmãos, que a fé em Cristo é a que salva. Você pode crer no estudo que você faz, correto? Mas a fé que te salva é em Cristo Jesus, através da sua palavra. Não é outro livro, correto? Não é em outro livro que você vai adquirir fé. Você vai adquirir fé para a salvação em Cristo Jesus. Agora, a fé que você adquire nos outros livros é para você próprio. É para você se beneficiar desse mundo. É quando você lê um livro diferente e você crê naquele livro. Aí você está tendo aquela fé para si próprio, mas não é a fé que salva. É a fé para você tirar proveito dela, em alguma coisa que você quer. Você entendeu? Então essa fé para Deus é nula. Você tem que acreditar no Filho de Deus, que veio para te salvar, que veio para dar a sua vida em resgate da tua, para que você possa ser salvo no último dia, né? Agora, é preciso, irmãos, que nós temos que ter cuidado para que a gente não seja pego de surpresa, porque a qualquer momento, irmão, nós podemos embarcar. Quantas pessoas, irmãos, que estão já próximo da sepultura e não sabem? Quem sabe você, meu irmão, ou um de nós, podemos estar próximo já da sepultura e não sabemos. Mas você muitas vezes está próximo já. E aí o que é que você vai fazer do outro lado da vida? Porque você sabe que só o nosso corpo morre, a nossa carne para nada presta. Mas a tua alma, o que ela vai lá dizer quando se encontrar com aquele que julga para sempre a tua alma? Então é necessário que você fique atento. Comece a trabalhar a partir de agora, hoje, meu irmão, hoje, agora. Comece a trabalhar para a tua partida, porque nós vamos partir, não tem como escapar dessa morte. Essa morte, irmãos, ela é inevitável. Comece a trabalhar para que a tua partida você possa ter o encontro com o Senhor e ser salvo. Esse é o objetivo do Senhor Jesus, de salvar o mais vil pecador. Mas temos que nos arrependermos. Temos que tomar uma decisão na nossa vida, irmão, para que a gente venha encontrar esse lugar tão lindo que é o céu de glória. Então, irmãos, na hora do aperreio, o povo vai gritar. O povo vai gritar e vai invocar o nome do Senhor. Mas como invocarão aquele que não creram? Como é que você pode invocar uma pessoa que você nunca creu? Dá para entender isso? Então é perigoso, irmão. Vamos crer no Senhor, vamos crer na palavra, para que na hora da gente invocar, Ele vai estar ali presente com a gente. Ele vai estar ali presente conosco. Na hora do grito, na hora da aflição, na hora que você invocar o nome dEle, Ele vai estar presente. Mas se você nunca creu, na hora de invocar o nome dEle, como é que você vai ter esse encontro com Ele? Como é que Ele vai te ajudar se você nunca creu? Então é muito importante essa palavra, irmão. É versículo 14 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter os pregadores da palavra, né, irmão? Mas da palavra do Senhor. Tem que ter os pregadores, irmãos, da palavra do Senhor.
Não é palavra de homens, não é palavra de estudos. É a palavra de Deus, irmão. Porque o homem pode inventar uma palavra num livro e você dá crédito àquele homem que inventou aquela palavra. Mas aí, será que bate com as escrituras? Se não bater, meu irmão, você não pode crer não, que é perigoso. É perigoso você crer naquilo que não está escrito. E aí você pode se afundar. Então, meus amados irmãos, e como crerão naquele de quem não ouviram? Então, se você não ouviu, porque você muitas vezes não quer ouvir, como é que você vai crer? Porque se a palavra de Deus diz que é ouvindo essa palavra que nasce a fé vem pelo ouvir essa palavra de Deus, a fé nasce daí. Então, como se você nunca quis ouvir essa palavra e vai crer. Você entendeu, irmão? Então, nessa hora, irmão, Deus vai te ouvir se você crê na palavra dele. Se você ouviu a palavra dele, você nunca fechou os seus ouvidos, tapou os seus ouvidos com o dedo para não ouvir essa palavra, porque naquele dia você vai precisar dele. Amém, irmão? Você pode precisar de Deus na hora da tua aflição e Deus não pode se apresentar para ti porque você nunca deu crédito, você nunca quis ouvir, você tapou os seus ouvidos para não ouvir essa palavra. Aí como é que Deus vai te ouvir na hora da tua aflição? Porque vai vir, irmão, sobre a terra a aflição. Amém? E ainda no versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Como é que eu posso pregar essa palavra, irmão, se eu não fui enviado para pregar ela? Porque você pode observar, irmãos, que tem muita gente pregando o evangelho, mas será que eles foram chamados? Será que eles foram enviados para pregar essa palavra? Será que eles têm um chamado para pregar essa palavra? Porque, irmãos, o chamado para essa palavra, para pregar essa palavra, ele é árduo. Tem muita gente desistindo. Por quê? Porque não foi chamado, não foi enviado. Então, para a gente ser enviado, irmãos, principalmente os pastores, né, que mais pregam nas igrejas, eles têm que ser enviados por Deus. Por quê? Porque se eles não forem enviados por Deus, eles vão desistir dessa missão. Porque é uma missão muito árdua, meu irmão. Eu, por exemplo, eu nunca quis ser pastor. Por quê? Porque eu estou vendo que o meu chamado não é esse. Meu chamado é para pregar. Igual o apóstolo Paulo. Meu chamado é para pregar essa palavra. Tem vários chamados, meu irmão. A palavra de Deus diz que nós temos vários chamados. Se o teu chamado não é para pregar, então não é esse o teu chamado. Você tem que procurar saber qual é o chamado que você tem. Porque tem o chamado para pregar, tem o chamado de presbítero, que é para ensinar, que é o meu caso, né? Eu sou um pregador presbítero. Eu só ensino a palavra de Deus, porque tem muita gente que lê, irmão, e não sabe para onde vai essa palavra. Então tem que ter alguém, irmãos, e é enviado por Deus para pregar essa palavra. E ela tem que ser pelo Espírito, porque se você for pregar na carne também, você não tem chamado de Deus para pregar na carne. Que não vai dar nada, você não vai ter saldo de nada, porque as almas, elas têm que vir pelo Espírito, irmão, e não pela carne. E só quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que convence. Então, se ele convence, irmão, você tem que ter ele, amém? Ele tem que estar dentro de nós, para convencermos nós, inclusive da pregação da palavra. Então é muito importante, irmão. É muito importante isso. Ainda diz a palavra do Senhor no versículo 15 de Romanos 10: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
Tem coisa melhor, irmão, de que você viver para Jesus, para ir para o céu? Então é esse evangelho que nós temos que anunciar, um evangelho de paz, de salvação eterna, né? Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Está lá no céu a paz, mas aqui não tem paz não. Vamos anunciar a paz lá do céu, porque se a gente for anunciar a paz da terra, irmão, não existe essa paz. Sabe por quê? Porque a paz não está aqui no mundo. A paz do Senhor está lá no céu. Fiquem nessa paz, que Deus abençoe a todos vocês, e eu finalizo esse vídeo abençoando a todos nós, no mundo inteiro. Amém.